Entrevista especial. Um dos maiores debates dos últimos anos é sobre o impacto dos resíduos produzidos pelos seres humanos para com o planeta Terra. No Brasil, o consumo nacional gera, por ano, cerca de 82 milhões de toneladas de lixo, e muito pouco ainda é reciclado, recuperado. Visando essa questão, nós da Cátedra Unesp Unesco entrevistamos Andréia Maressa, de 30 anos, natural de São Paulo. Bom, o que me motivou a trabalhar com esse tipo de material é o fato dele ser tratado como resíduo, sendo que ele ainda poderia ser reciclado ou reutilizado. Eu morava numa casa sozinha e não tinha tempo para fazer a limpeza da fachada todos os dias. E por isso acumulava papéis de jornal, assim, né, de entrega de mercado. E aí isso foi acumulando durante a semana, isso ia acumulando durante a semana, e as pessoas se viam no direito de colocar mais e mais resíduos ali. A partir desse incômodo, eu comecei a me motivar a procurar saber o que eu poderia fazer com aquele material. Eu tive apoio financeiro da Prefeitura de São Bernardo do Campo, no edital da Lei Aldir Blanc e só. Depois disso, eu não consegui nenhum tipo de acesso ou informação sobre como eu poderia ter os meus trabalhos ou projetos educacionais financiados pela cultura ou pelo meio ambiente daqui do município. Então, todo tipo de suporte financeiro vem das vendas que eu faço. Eu tenho dois públicos, um público que está na internet, nas redes sociais e acompanha principalmente os processos de coleta, de transformação e da história que esse objeto transformado representa. E é um público que consegue captar a importância, né, da ressignificação, principalmente por poder acompanhar o processo do início ao fim. E eu tenho público que encontra comigo diretamente nas feiras ou algum tipo de exposição que eu possa vir a participar, que é um público que vê já o produto final. E muitas vezes, por não ter esse contato com o simbolismo do trabalho, que é de pegar um material na rua, que estava fora de um cesto de lixo, que estava num lugar inadequado, e transformar numa arte, talvez eu entenda que esse público não veja de uma forma tão significativa, assim, né, esse trabalho. Bom, o que me motivou a fazer a revista foi uma conversa com um figurinista que fez a produção do figurino para essa revista, que trabalha já com upcycling, e a minha discussão com ele se ampliou no sentido de perguntar onde que eram feitos os descartes dos resíduos que ele não utilizava, né? Uma vez que ele já recolhia esses tecidos de descarte de outras pessoas, o que ele fazia com o que não dava realmente para usar, assim. E aí eu também me deparei como cidadã, assim, que eu não tenho esse lugar para fazer o descarte correto e que dentro das políticas nacionais de resíduos sólidos já existe essa premissa de que deva ter um lugar, né, para fazer o descarte correto. Esse incômodo me fez procurar os caminhos que esse tecido percorreria, e aí nasceu o trajeto do rio, os lugares que a gente fez as fotografias. Eu sofri preconceito de várias formas, assim, mas não que eu tenha também tido uma impressão logo de cara. Até porque eu também estou dentro desse mote de conceitos enviesados, né, pela sociedade do consumo. Então, muitas vezes até eu mesma me coloquei contra o que eu estava fazendo, assim, questionando se era bonito ou se tinha valor o que eu fazia. É uma temática que eu penso que, por não ser discutida, gera mesmo muitos preconceitos.
e muitas vezes expondo, assim, principalmente que eu consigo ter noção da reação das pessoas, elas deixam de achar interessante a compra, né? Acham muito interessante a estética da obra, do produto, mas quando eu falo que é feito de descarte da rua, há um grande desinteresse pela compra. E talvez eu possa dizer que isso é um preconceito, né? Por ser uma mulher preta, eu acredito que eu tenha tido muitas dificuldades e faltas de acesso. E isso gera dificuldades para estar no mercado com essas obras. Eu sei que já existe uma grande discussão e uma grande circulação, não só de obras das artes plásticas, mas também da cenografia no teatro, que eu também faço, de usar recursos assim, reutilizáveis, recicláveis, mas que de fato assim nossa sociedade já tem um olhar predisposto, né? Uma predisposição para escolher aquilo que não é marginalizado. Então, eu acredito que perdi muitas chances de estar em galerias, exposições, simplesmente por este fato, assim, né? Por eu ser uma mulher negra. Eu acredito que a visibilidade de mídias para artistas, no geral, está também focada no mais do mesmo, assim. Então, se a gente tem uma sociedade machista, patriarcal e homofóbica e racista, é, tudo isso vai reverberar, né? Então, eu sinto que muitos artistas estão questionando, né, esses valores e por essa razão não tem um grande interesse das mídias, né? Porque elas veiculam aquilo que a sociedade pede, né? E sendo a nossa sociedade o que ela é, não sinto que tem lugar para artistas que estão debatendo questões de extrema importância para a continuidade da nossa humanidade, assim, sabe? Para que a gente possa se repensar. Eu gostaria muito de dizer às pessoas que tomassem um tempo para pensar na rapidez com que a gente produz descartes. A gente pode diminuí-los. Basta que a gente comece simplesmente a pensar nisso, assim. Essa entrevista especial foi uma produção do aluno de jornalismo e estagiário da Cátedra Unesco-Mesp, Lucas Henrique, com orientação do professor e diretor Roberto Chiacchieri.